Começa o nosso Momento Pele Ciência, nosso encontro semanal, onde a gente sempre vai discutir um assunto ligado à saúde e beleza da pele. Esse é o momento em que você, que é colega dermatologista, que está fazendo pós-graduação, residência em dermatologia, é estudante de medicina, mas já sabe que é essa especialidade, essa carreira que você vai seguir. Se você é médico, atende saúde da pele, lida com problemas de pele diariamente, quer entender melhor sobre como promover saúde e beleza da pele dos seus pacientes com o poder da sua prescrição, então cola mais que agora começa mais um episódio do nosso encontro. E hoje faço a seguinte pergunta para você: devo adicionar argilas à minha prescrição? Pois é, tenho certeza que se você já faz atendimento, provavelmente você já recebeu o paciente com essa dúvida. Eu quero usar uma argila, qual argila eu devo usar? Argila é bom, não é? Ou traz as máscaras de argila e pergunta, posso usar? Como é que eu devo usar? Faz bem, não faz? Para que serve? E aí, algumas vezes você vê se vendo uma enrascada, porque você é o especialista em pele, você que deve saber tudo sobre cuidado da pele e você não sabe sobre o mundo das argilas. E é sobre isso que a gente vai desvendar e esmiuçar para você hoje. É muito importante, o médico atual, o médico moderno, ele só não sabe apenas do que está nos livros, tecnicamente muito bem estabelecido. Mas o médico moderno ele também tem que estar ligado nas tendências, nas novidades. E acontece que às vezes tem um delay muito grande entre as novidades no mundo da pele, principalmente dos dermocosméticos, e até que esse conhecimento fique estabelecido, já bem consolidado, demora um tempo. E nesse intervalo o paciente chega para você com as dúvidas. E aqui a gente vai então desvendar esse gap e esclarecer se realmente vale a pena, quais são os tipos, como devo prescrever, aonde eu encontro e tudo mais. Se você tem dúvidas sobre esse assunto ou se interessa, pode deixar comentário aqui durante a live que eu vou esclarecer, a gente vai conversando sobre esse assunto, tá legal? Então vamos lá. Faz algum tempo já que essa demanda de cosméticos naturais, de produtos naturais, orgânicos, cruelty-free, toda essa pegada mais natural vem crescendo no mercado. Pois é, esse é o caminho sem volta. Eu acho que, por mais que a gente explique, às vezes a gente entra na internet e explica, não, natural não significa que seja melhor, orgânico não significa que seja superior a um cosmético tradicional. Por mais que a gente explique, não tem jeito. A cultura já traz essa informação automática. O paciente ele tem essa conotação, essa ideia de que tudo que é natural é superior. E é a indústria, né, ou a medicina que quer bloquear o natural e não dar o braço a torcer. Eu acho que a gente não deve se posicionar contra, acho que a gente tem sempre a favor e usar isso a nosso favor, esse conhecimento a nosso favor. Com relação às argilas, elas entram nesse contexto, principalmente agora depois da pandemia, que o pessoal ficou mais em casa, começou a onda do skincare e aí entra o gap do skincare médico também, que as pessoas começaram a fazer máscaras e fazer receitas caseiras e as argilas cresceram como um boom. A argila, na verdade, é algo antigo, né? Se a gente vai pesquisar sobre a argila, vocês vão ver que, assim, culturas antigas, povos antigos já tinham essa cultura de usar argila, né? Desde que a gente é criança, a gente já conhece essa questão da argila, de ter propriedades rejuvenescedoras, etc, etc, etc. E parece que ficou mais ou menos nisso, né? A gente um pouco ouviu falar depois de um tempo e agora nos últimos anos surgiu com tudo essa questão de argilas. E, inclusive, diversas marcas muito ligadas nessa tendência do natural, de produtos cosméticos naturais, começaram a produzir, mesmo marcas muito tradicionais, começaram a produzir produtos com argila. E aí a gente vai entender cada uma delas agora. A questão das argilas, o que é importante a gente saber? Primeiro, que eles são de uma distribuição praticamente mundial, global. Então, são elementos de fácil aquisição, ele é muito democrático, porque as argilas você encontra então em todos os países, ele é muito abundante, é um recurso abundante, é um recurso orgânico mineral, né? Então ele é
ele é um resultado de decomposição de partículas orgânicas, mas muito mineralizada, tem muitos minerais, e são esses minerais que dão as grandes propriedades das argilas. Então é interessante a gente conhecer porque ele está em bastante disponibilidade, e estar em bastante disponível é interessante porque isso pode baratear, né? Torna um elemento barato, então diminui os custos dos produtos que advêm de argila. Então, se a gente conseguir estudar esses ativos e conseguir implementar na nossa rotina, ele pode sim baratear, ajudar nosso paciente e baratear a nossa receita. Bom, então são abundantes, são elementos orgânico-minerais, e são esses minerais, ou a diversidade desses minerais, que vão dar as diferentes características dessas argilas. Vamos conhecer alguns tipos que são os mais comuns de argilas que a gente encontra em produtos dermocosméticos e a disponibilidade do paciente, do público, do usuário. Tem a argila, né? As argilas elas se dividiram assim por cores, né? Essa questão das cores que acabou diferenciando elas e torna até prático, até fácil para a gente memorizar e entender a questão das argilas. E realmente elas, por natureza, elas têm essas cores diferentes, e essas cores são pelas variações dos minerais, como eu comentei. A argila verde, por exemplo, ela é rica em óxido de ferro e magnésio. Ela é posicionada comercialmente por uma questão mais absorvente, por uma propriedade mais anti-acne, anti-oleosidade, diminuindo a redução de sebo. Ele tem esse posicionamento de ser mais detox para a pele, não significa necessariamente que ele tem essa capacidade de detoxificar a pele, mas ele se posiciona mais nessa questão. O fato dele ter, né, esse óxido de ferro e magnésio em altas quantidades, ele faz com que ele tenha um alto poder de absorção. Vocês vão ver assim, que na grande maioria das argilas, eles têm mais esses minerais, e esses minerais são mais adsortivos, eles absorvem mais. As argilas, todas elas têm essa capacidade de absorção. Existem algumas argilas que o pessoal posiciona como uma argila calmante ou uma argila mais hidratante, só que na realidade as argilas elas não têm essa capacidade de hidratar, de trazer hidratação, água à pele. Elas são basicamente todas mais adsortivas, mas de absorver sebo, absorver oleosidade, absorver partículas mortas na superfície da pele. Então tem esse poder mais limpante, mais adstringente. Tem algumas que são mais adstringentes e outras que são menos. As que são menos adstringentes que ganham esse nomezinho de mais hidratante, mais calmante. Mas na verdade não é que ela hidrate, não, ela é ainda assim adstringente, só que ela, digamos, é um pouco menos. Então eles se posicionam como mais hidratante. Então das argilas todas, a verde, ela é que tem assim mais capacidade adsortiva, né? Que ela tem esse posicionamento para uma coisa mais detox, mais anti-sebo, anti-oleosidade. Tem a argila branca, que daí no caso a branca, ela é branca porque ela tem uma porcentagem maior de alumínio. E ela é posicionada como uma argila mais suave do que a argila verde. Por ela ser mais suave, menos adsortiva, ele já é mais indicado assim para pessoas de pele mais sensível, né, já mais desidratadas, que você quer fazer esse efeito mais adsortivo, mais limpante, mas não agride tanto, tá? Então assim, quando a pessoa pede recomendação de uma argila, assim, digamos que para um público geral a branca seria mais ok. Tem a argila vermelha ou rosa, que inclusive tem uma marca de dermocosméticos que explodiu, simplesmente ganhou o mercado, só, né, grande parte disso devido a um produto de argila rosa na sua composição. E inclusive tem a máscara de argila rosa e tem vários produtos com argila rosa, né, ou vermelha na sua composição. Você já deve ter ouvido falar, é aquela marca Pink Perfect. Ela é uma marca bem virtual, assim, né, bem online. É difícil de encontrar ela, eu fiz em lojas físicas, mas no online, simplesmente na pandemia, explodiu. E bem focado em tratamento de acne, pele sensível, rosácea. E com, né, essa proposta de ser a argila vermelha
o seu carro-chefe. E o que tem na argila vermelha ou rosa? Ela tem mais cobre e óxido de ferro. E olha que interessante, né? A questão do ferro e do cobre, realmente, eles dão uma coloração na natureza, em qualquer, onde estejam presentes, eles dão essa coloração mais avermelhada, mais acobreada. Então, não é à toa que, né, a gente vai pensar, ó, a argila rosa vermelha, ela tem mais desses ativos. Ele tem a questão de uma proposta de ser mais de renovação celular e antisséptico. E aí entra mais uma propriedade das argilas. Elas são muito estudadas pelo seu poder antisséptico, bacteriostático. E isso acontece principalmente quando se encontram oligoelementos no seu estado ferroso. Então, óxido ferroso, por exemplo, ferro no seu estado ferroso, ele tem mais uma capacidade antisséptica. Isso em estudos, tá? Isso não significa que você deva ainda recomendar como, né, um produto para tratar uma infecção, né, um produto antisséptico. Mas é por essa razão que a argila vermelha ela é recomendada ali para pacientes com acne, né? Posicionam comercialmente para pacientes com acne, porque como tem aquela questão ali do ser acne, de uma infecção bacteriana, associado, né, às vezes a oleosidade, então a questão da argila rosa, vermelha, ela também ficaria bem indicada para esses pacientes por essas propriedades. Claro que quando a gente fala de produtos comerciais, a gente fala de produtos que já são, né, limpos, não são contaminados. Mas eu quero fazer a lembrança de que tem muitas pessoas que usam as argilas in natura, tá? Existe uma grande diferença da argila comercial das argilas in natura. Eu sei que dá muita vontade de produzir a própria argila em casa, o paciente pede, só que daí nesse caso a gente tem que lembrar o paciente que ela não é um produto antisséptico, ele não é um produto que tem bacteriostáticos, ele não é um produto limpo, não é um produto purificado, então assim, pode ter contaminantes. Então não é a mesma segurança que a gente pode garantir de um produto comercial. A gente sabe que um produto dermocosmético, ele passa todo por um rigor, uma fiscalização, né? Então ele é um produto que não é contaminado. Então a gente tem que lembrar que a argila ela é orgânico mineral, ela é da natureza, então ela pode ter contaminantes. Então essa questão do natural, do purinho, ele de pegar argila e fazer, cuidado com isso, porque, né, não é a mesma coisa. Apesar da gente saber que algumas argilas que contêm alguns elementos, né, como o óxido ferroso, ele tem essas capacidades mais antissépticas. E aí no caso da argila vermelha, argila rosa. A argila preta, ela é conhecida popularmente também como lava vulcânica, ou lama vulcânica, ela tem essa coloração pela alta presença de silício daí, né? Tem mais silício e alumínio. A questão do silício e do alumínio, a gente sabe que eles têm de maneira tópica atividades mais anti-inflamatórias, né, antioxidantes, e aí é posicionado mais para tratamento de manchas, né? Então, por exemplo, numa pele hiperreativa, num melasma, ele poderia ter alguma propriedade, poderia ter alguma ajuda por essa propriedade anti-inflamatória, antioxidante. De maneira geral, como eu comentei, por características, as argilas elas têm mais uma capacidade absortiva, então todas elas que eu citei, preta, branca, vermelha, verde, elas são mais adsortivas. Então elas são interessantes para pacientes com pele oleosa, por exemplo, pele acneica, pele oleosa. Então para um paciente de pele mais ressecada, olha, já não seria tão interessante. Se no caso essa pessoa for usar, aí preferir uma menos adsortiva como uma argila branca, por exemplo. Como a gente encontra essas argilas, né, no mercado hoje em dia? É mais comum a gente encontrar comercialmente em máscaras, em sabonetes e adstringentes. Então, assim, sabonete adstringente, máscara adstringente. É mais comum encontrar nessas versões. Existem algumas marcas que estão fazendo produtos secativos para acne, para espinha, para controle de oleosidade, que também colocam ali dentro da sua composição as argilas.
às vezes para dar mais uma pegada natural para o produto. Então as indústrias elas têm usado essa questão do natural ao seu favor. Então por isso que eu digo que a gente tem que estar ligado e saber também, porque a gente também tem que usar isso a nosso favor. Porque não dá para ser sempre do contra, né? O médico, eu quero usar argila. Não usa, não tem função nenhuma. Ou não sei te dizer, não usa. Não, tem que saber, tem que estar ligado, porque tem que estar, isso significa que você é uma pessoa atualizada, tá? Então, boa capacidade técnica também significa estar atualizado. O médico moderno, ele tem todos esses elementos, né? Inclusive a questão de estar ligado aí no que vem comercialmente. Existem muitas marcas que têm feito e eu vou conversar sobre algumas delas logo mais na sequência. Mencionei o Pink Perfect, mas tem algumas outras também que a gente encontra no mercado. Mas, Nath, a gente já falou aí os tipos mais comuns que a gente encontra, né? Qual é a distribuição de minerais dentro delas, que elas são mais absortivas, entendi. Tem uma questão mais de anti-inflamatória, calmante, bacteriostático, tá? Tem capacidades bactericidas, etc. Mas o que os estudos dizem? Porque afinal aqui é o momento pele ciência, o momento que a gente tem que estar ligado no que realmente a ciência comprova pra gente, porque somos médicos, somos prescritores e temos o compromisso com resultados. Quando a gente vai abrir os artigos científicos, existem as argilas, elas são muito estudadas. Porém, o que eu pude observar? Que a grande parte das argilas estudadas, elas não são estudadas sozinhas. Tem muitos estudos, por exemplo, assim, combinação de argila com vitamina C, que mostra que melhora o brilho da pele. Argila com retinol, que mostra que a argila, que esse produto, ele aumenta a produção de atividade de fibroblasto e a produção de colágeno na pele. A argila e ácido salicílico, mostrando que ele diminui a oleosidade, o sebo da pele. Então, assim, eu observei que carecemos de estudos com argila pura, como elemento puro, dentro dos estudos assim que tem de maior relevância. Mas sim, existem diversas revisões, diversos autores que comentam que sim, né, elas têm essas propriedades bacteriostáticas, bactericidas, de anti-inflamatórias, reparadoras, principalmente adsortivas, de absorver a oleosidade, de absorver as impurezas. Então, assim, eles comentam assim que como a gente tem essa questão de células mortas, de toxinas que vão se depositando na pele ao longo do dia, ao longo dos dias, tá? Essa propriedade de absorver esses elementos, fazer uma limpeza mais profunda, seria interessante num anti-aging também. Então você veja, né, que tem várias aplicabilidades. Entendendo essas funções das argilas, a gente vê várias aplicabilidades. Então, num paciente com acne, pele oleosa, num paciente que faz um anti-aging, né, num paciente que quer usar algo mais natural e, né, tem essa questão aí de gostar de fazer máscaras semanais. E aí a aplicação deles é justamente nesses produtos que eles são prontos, né? Eu recomendo sempre, como você prescreveria isso? Sempre usar dermocosmético, né? Não recomendar puro, porque você não sabe a origem, né, dessa argila, se ela realmente passou por uma purificação, por uma limpeza, se não está contaminada, né? Então, assim, é interessante como recomendar dentro de um produto comercial. E justamente dentro de como ele é posicionado, como um sabonete, como uma máscara astringente, como uma máscara para fazer uma vez na semana, 2 vezes na semana. Então essa vai ser mais a aplicação das argilas como, né, no dia a dia no skincare do seu paciente, tá? Ajudando do tratamento base. Então, assim, ele é um produto, um elemento central numa prescrição? Não é um elemento central, ele não tem força científica, ele não tem, assim, grandes propriedades para que a gente coloque ele como um elemento central. Mas ele pode sim funcionar como um adjuvante, nisso que eu comentei. Uma máscara, uma vez na semana, 2 vezes na semana, num produtinho, um sabonetinho de limpeza, né? Ou num sabonete de limpeza mais profunda para o paciente fazer uma vez na semana no banho, deixar aquele sabonete agindo mais tempo e aí removendo depois de uns 5 minutos. Então essa vai ser a aplicabilidade das argilas no dia a dia de quem prescreve. O que mais?
que nós temos aí de marcas, de produtos dermocosméticos que englobam essas argilas, por exemplo? Tem uma marca aqui, até de Santa Catarina, que vem crescendo bastante no mercado de dermocosméticos, chama-se Hidrabene. Eles têm máscaras de argila em cremes, posicionado como máscara de argila mesmo. Máscara de argila com vitamina C e máscara de argila verde, se não me engano tem. E máscara de argila branca, eles têm esses três. A máscara de argila com vitamina C, a branca e a verde. Tá? Sempre recomendando de usar assim 1 ou 2 vezes por semana. O paciente aplica lá aqui em 10 a 15 minutos, deixa dar uma secadinha. Na verdade, elas nem secam, tá? Eu já experimentei algumas delas. Elas não secam, é um cremezinho que a pessoa aplica. Espera ali uns minutinhos, né? Ela não chega a secar, ela fica menos úmida, mas não chega a secar. Aí a pessoa remove. Tem essas da Pink Perfect, eu também já tive a oportunidade de usar. Essa seca, essa fica bem secona, assim, você aplica, ela seca bem, daí você entende nessa propriedade mais adstringente. E aí depois você remove no banho. Aí você sente a pele mais lisinha, mais sequinha mesmo. Para paciente que tem pele oleosa, pele acníaca, fica interessante por causa dessa questão de absorção, né? De absorção da oleosidade. Existem alguns produtos, se não me engano, a Adicos tem um sabonete com argila. Tem a linha Effaclar, que é a linha da La Roche-Posay, não no Brasil, mas a americana. Eles têm um produto, inclusive, que é um best-seller, que eles têm uma máscara adstringente com argila da linha Effaclar, que daí é recomendada para a pessoa usar ali 1 a 2 vezes na semana também com uma limpeza mais profunda. Tem... Deixa eu ver o que mais. Geralmente, o que eu quero ressaltar é o seguinte. Geralmente, elas não vêm sozinhas. O que eu quero dizer? Por exemplo, tem um produto, uma máscara facial de argila verde para acne. Você vai olhar a composição, por exemplo, tem aqui um que é numa marca que é a Arte Aromas, que é uma marca natural. Aí você vai olhar ali a fórmula, tem tea tree, que é a melaleuca, que é bactericida, tem ácido salicílico, tem outros ativos mais consolidados que fortalecem ali a proposta do produto, com uma argila verde na composição. Tá, você sabe que ele tem essa capacidade adsortiva, não é por causa só da argila verde que ele vai dar todo esse efeito, mas no conjunto da ópera eles funcionam bem. É a mesma coisa, por exemplo, essa máscara da Hidrabene, que é mais de luminosidade da pele, para manchas, que tem vitamina C. Ele tem uma composição muito bacana, mas a gente vê que tem mais coisas que ajudam a dar essa luminosidade na pele, não só a argila branca. Então o pessoal acaba usando essa estratégia mais natural, dessa pegada natural, colocando esse marketing aí dentro dos seus produtos com alguns elementos sólidos para garantir o resultado e lança lá no mercado. Podemos usar isso a nosso favor da nossa prescrição? Podemos sim, acho que a gente tem que conhecer e saber disso para a gente ter, né? Eu acho que o médico tem que saber tudo sobre um assunto, né? E um pouco de tudo que existe no mundo. Isso com relação a quem trabalha com pele, saúde da pele, tem que estar ligado em tudo que envolve produtos dermocosméticos, ativos, o que os pacientes estão usando, o que eles estão pedindo. E as argilas, são uma delas. Então, assim, eu não gosto quando eu vejo pessoas muito deslumbradas com alguma coisa. Por exemplo, assim, argila, sim, é maravilhoso, é detox, ilumina, calma, anti-inflamatório, anti-age. Não é bem assim, tá? Eu gosto de ser bem pé no chão. Então, a conclusão é o seguinte: elas têm essas propriedades sim, tá? Então, é uma propriedade, né, de anti-inflamatório, antioxidante, tem muitos oligoelementos, tem muitos minerais, alta concentração, são bem adsortivas. Alguns estudos mostram que elas são bacteriostáticas, bactericidas, principalmente quando tem lá o óxido de ferro na versão, né, ferrosa. Então, assim, ok, bacana. São altamente, meu Deus, milagrosas, maravilhosas? Não parece ser, parece serem mais adjuvantes. Tem produtinhos comerciais crescentes com argila na composição? Sim, tem. Elas aparecem sozinhas como elemento central? Não, sempre vem acompanhada de algum ativo clássico. O que os estudos mostram? Mostram justamente isso.
né, que as argilas elas são bacanas sim, só que a maior parte dos estudos é a argila combinada com alguma coisa, argila com retinol, argila com vitamina C, argila com ácido salicílico. Então, assim fica fácil garantir a resposta porque porque eles estão sendo estudados com outros elementos que são muito fortes, já comprovados na dermatologia. Isso invalida o uso delas? Não. Se o paciente quer usar, eu acho que a gente pode receitar sim, como máscara, sabonetinho, né? Sabonete adstringente para usar uma vez na semana, máscarazinha 1, 2 vezes na semana, sabonetinho ali de vez em quando, revezando com sabonete de uso habitual, né? Um sabonete adstringente mais uma vez na semana. Então é aí que você vai conseguir encaixar. Lembrando que algumas máscaras são mais adstringentes, algumas argilas são mais adstringentes, outras menos. Uma pessoa de pele sensível, uma rosácea, uma pele mais ressecada, você vai usar as menos adstringentes, né? A branca. E o paciente de pele mais oleosa, mais pesada, acne, que você vai usar lá a preta, a rosa, a verde, que são mais adstringentes, tem mais elementos que sugam, que captam, que tiram essa oleosidade. Mas sim, né, se for pensar que ele capta, que ele limpa profundamente, ele pode ser usado de maneira geral para pessoas no anti-age, né, que querem fazer aquele detox, né? A gente sabe que os elementos que compõem o ambiente, né, principalmente cidades com alto índice de poluição, de fumaça, a gente tem, né, várias deposições de toxinas na pele ao longo do dia, ao longo dos dias. Inclusive, tem até estudo que mostra que você recomenda banho noturno, né, limpar bem a pele à noite antes de dormir. Você diminui o tempo de contato da sua pele com diversas toxinas do ambiente. Isso poderia ser uma estratégia anti-aging interessante. Até comentei no Reels aqui que super viralizou. Pois é, então assim, se você tiver esse raciocínio que quanto menos tempo de contato as toxinas ficam com a pele, se você fizer uma limpeza mais profunda, mais eficaz, né, poderia sim ser uma estratégia anti-aging. Estou falando isso baseada em ciência? Não, estou falando isso baseada na lógica, né, do que as coisas, do que os estudos nos mostram. Mas assim, não tem um estudo mostrando que você deva recomendar isso. Mas pela lógica, tá? Mal não faz e pode ajudar, então por que não recomendar? Então acho que a gente não deve adotar uma postura contra, a gente tem que andar sim, né, a favor do que os pacientes nos pedem, nos requisitam, do que o mundo vem nos apresentando, vamos dançar conforme a música, mas sempre com o pé no chão, fazendo a recomendação certinha, a recomendação mais adequada, para que você tenha aí cada vez mais resultados no seu consultório. Quando o seu paciente fica satisfeito, ele é a melhor propagandista que existe, ele vai te recomendar para outras pessoas. Quando você tem resultados, você fica satisfeito, feliz com a sua profissão. Tem coisas que dependem muito da gente, mas tem coisas que dependem do paciente. O paciente usar, o paciente fazer o tratamento, se ele está motivado, se ele está encantado, se ele está feliz, ele vai fazer mais e você vai ter mais resultado no consultório, tá? Então, por isso que eu recomendo sim que você estude cada vez mais sobre essas novidades, sobre a dermocosméticos, porque isso com certeza vai te ajudar no seu dia a dia. Tá legal? Se você gostou desse assunto e quer lembrar dessas diquinhas, salva essa live aqui, ela vai ficar no feed por um tempo, então para você assistir. Você gosta de assistir podcast? Nós estamos lá no Spotify, Momento Pele e Ciência. Momento Pele e Ciência, que é o nosso encontro. Você me encontra lá neste nome e lá você vai ter uma série, mais de 70 podcasts que são as nossas lives para você aprender cada vez mais sobre saúde e beleza da pele. Assim você se torna um profissional de referência em qualquer área que você esteja, qualquer lugar que você esteja do Brasil. Tá legal? Espero que tenham gostado. Tenham um ótimo início de semana, uma semana muito linda, muito abençoada, muito empolgada. E espero que esse conhecimento aí tenha sido proveitoso para você. Gabi, amada, perfeito, obrigada pelas excelentes dicas, eu que agradeço a tua presença nessa hora do domingão. Uma ótima semana, um beijo bem grande, tá?